Papo Sem Freio. Um oferecimento Horto Rosa Mística, Estúdio de Beleza Netane Venceslau, Ótica Inovense, Clube de Tiro CTBL e VM Móveis Artesanais. Oi, povo lindo, Papo Sem Freio de volta, último programa de outubro. E claro, a gente tinha que encerrar com quem? Com ela, Andréia Logão. Porque a gente falou muito sobre adultização infantil e tivemos aqui pessoas incríveis como o Edu, a Dani terapeuta. E aí a gente tem que ter a Andréia Logão, porque quando a gente fala de criança, idoso, cuidado, matar a fome, entre outros assuntos, entra quem? Ela, Andréia Logão. Obrigada, Andréia, por disponibilizar Mara. Tempo para estar aqui. Nada, Mara. O prazer é todo meu, torno a dizer isso. Cada vez que vocês abrem um espaço, para mim, é muito importante, porque o projeto ele sobrevive de doações. Então, cada vez que uma mídia imparcial como a sua abre um espaço para alguém como eu, que sou apenas uma formiguinha, isso é uma coisa que me deixa muito feliz. É muito importante esse espaço, porque é um espaço que está valorizando as pessoas de Tamoios, está dando voz para as pessoas de Tamoios, um povo tão esquecido, um povo tão deixado para lá, e eu que agradeço tudo isso. Falar de criança, no mês das crianças, é algo, assim, para mim, fundamental, embora a minha vida seja totalmente essa, porque cuidar do ser humano, cuidar das crianças é uma vocação, é um propósito meu, né? E como eu falo sempre, torno a repetir, o chamado foi meu, a missão é de todos nós, mas o projeto é de Deus. E é Deus que está comandando todo esse projeto, passo a passo, e aos pouquinhos a gente vai podendo atender cada vez mais. E vocês, como mídia, é muito importante, porque dar voz a um projeto que nunca teve voz em Tamoios é fundamental. Então, eu te agradeço de todo o meu coração. Imagina, eu que agradeço. Você dá credibilidade ao nosso trabalho, estar aqui. Eu sei, hoje eu sei, né? Já te falei em outras ocasiões, já te pedi desculpas. Hoje eu sei a importância do seu trabalho, sei o quanto ele é sério, vejo o resultado disso, né? Porque aí a gente vai procurar parar para olhar, né? É o parar para olhar. Você está falando da importância de dar voz, você tem muita voz, você falou de formiguinha, né? Aí eu lembro da Carla, que é uma pessoa muito querida, que fala sempre, né, Carla? Passo de formiga, força de elefante. Isso é muito importante. E tem, né? Que ter. Tem que ter, eu sei que tem. E o povo de Tamoios, me desculpe, mas não é muito fácil a gente implementar as coisas em Tamoios. E eu sei que não é diferente com você, porque aqui a gente está trabalhando para Tamoios, por Tamoios, para dar oportunidade a pessoas de Tamoios, e ainda assim é um hate atrás do outro, é um bloqueio, é barreira, mas deixo já aqui, vou aproveitar, André, até desculpa, mas deixo aqui um recado muito importante. Aqui ninguém está pensando em desistir, ninguém aqui hoje pensa em desistir. Então, assim, não vai funcionar, entendeu? E a população de Tamoios, a gente pede o de sempre. Gente, apoia, segue na rede. Quanto mais gente na rede do projeto da Andréia, mais visibilidade ela vai ter. Quanto mais gente na rede do Papo Sem Freio, do Estúdio Latitude 22, mais a gente vai conseguir executar trabalho. Hoje eu ouço muito, Andréia. Ah, mas vocês não estavam em tal evento fazendo a cobertura. Porque isso tem um custo. Você deslocar esse material todo daqui, o Eliefson sair daqui para ir para a rua, ou o Felipe, entendeu? Isso tem um custo. Claro. E aí vocês não estavam na rua. A gente não estava na rua, porque as pessoas simplesmente também ainda não começaram a entender o trabalho e apoiar a gente no que a gente está fazendo aqui. E precisa apoiar, gente. É muito importante. E é aquilo que eu falei, eu estou aqui em Tamoios há 15 anos, sabe? E tive voz em 2 programas, e agora com você. Então, é difícil, é muito difícil. Principalmente, Mara,
quando você alcança uma visibilidade que, graças a Deus, a minha rede, as próprias pessoas compartilham, as próprias pessoas botam para frente. Então, assim, isso incomoda. E aí você pede. Para você ter uma ideia, eu até pedi a divulgação a algumas páginas, né, do projeto agora, dessa última ação, e nem me responderam. Então, assim, o porquê a Andréia quer divulgação? A Andréia quer divulgação para aparecer? Não, porque para aparecer basta eu sair na rua que todo mundo já me conhece. Hoje eu fui comprar um presente e fui parada 10 vezes na rua. Então, eu não preciso mais que me conheçam. Eu preciso que conheçam o projeto. Porque o projeto, exatamente, lá, né, Andréia? Porque o projeto ele sobrevive de doação. Eu não tenho apoio político, eu não tenho apoio religioso. Então, eu preciso de doação, né? Então, quando eu quero que vocês compartilhem, que vocês comentem, eu não estou pedindo para mim. Pode até ocultar meu nome, bota o projeto. Embora o nome do projeto tenha o meu nome, mas bota só Projeto Sonho Meu, não tem problema, sabe? Mas que divulguem, porque eu preciso até de cópias, sabe? Eu preciso que mais pessoas copiem, porque eu já vi aí muitas pessoas copiando. Eu consegui a faculdade, graças a Deus, já são 3 anos em parceria com a Unicesumar. Eu doei bolsa de estudo gratuita do início ao fim de um curso superior. Foram 5. Agora foram mais 6 bolsas de estudo, com 70%. E eu vi que outro projeto conseguiu. Eu dei graças a Deus também. Porque mais algumas pessoas que terão essa oportunidade. E sem contar, Andréia, que quando você está refletindo coisa boa, você está sendo espelho para coisa boa, ótimo, maravilha. Mara, né? Sabe qual é o meu desejo? Às vezes pode parecer até incoerente, mas eu quero um dia não ter mais utilidade para Tamoios. Igual quando uma mãe não tem mais utilidade para o filho. Não é que ele não tenha necessidade da mãe, ele vai ter, mas utilidade. Eu quero um dia que o pessoal de Tamoios lembre de mim, que estejam perto de mim, mas que eu não seja mais útil. E para eu não ser mais útil, a saúde, a educação, a assistência social, tudo isso tem que estar funcionando. A engrenagem tem que estar muito boa. Exatamente. Então, assim, eu rezo muito, sabe? Eu fui convidada para fazer uma festa em Minas, em Divino, em Minas Gerais. É uma cidade com 20 mil habitantes. Nós fizemos a festa lá, de Natal, e foi tão bacana, porque as pessoas lá não precisam de mim. Lá funciona, toda família tem assistência básica, toda família tem saúde, tem educação. Eu achei muito legal, porque a festa só foi festa. Quando a festa é só festa, eu fico tão feliz, porque eu vejo assim, gente, a engrenagem principal, porque o Brasil é o país que mais paga imposto no mundo. Então, o teu imposto tem que funcionar. Exatamente. Então, quando você tem pessoas competentes que trabalham em prol do povo, você não é mais útil. Então eu falo, eu quero um dia fazer igual eu fiz ontem, acordar cedo, ir para a praia, depois sair da praia, comer num lugar, sabe, chegar em casa, tomar meu banho, daí botar a perna para o alto e falar assim, caramba, tô livre, eu quero isso. Então, quando os projetos me imitam, eu não fico triste, é isso que eu quero que as pessoas entendam. Eu fico feliz, eu fico muito feliz que apareçam muitos projetos. Você tá refletindo. Exatamente, que consigam muitas coisas, que consigam clínicas grátis, como eu consigo, exames, consultas, faculdade, curso superior, EJA, eu quero isso, sabe? Eu vou ficar muito feliz o dia que alguém vai chegar para mim e falar assim, Andréia, já tem um projeto em cada esquina, eu não preciso mais do seu. E eu vou falar, gente, graças a Deus, eu consegui o meu propósito na vida, que era ser espelho, era ser exemplo, é ser referência. Então, eu sei que todo mundo, quando a pessoa fala assim, está doando legumes ali, mas a Andréia doou primeiro, sabe? Então, a Andréia foi que começou isso daí. E eu acho isso legal, eu gosto. Faz bem também para o ego, lógico, e a né? gente precisa também, Faz bem para o ego. Eu sou uma pessoa visionária, eu não sou uma pessoa de viver nesse mundo, isso aí é um ponto. Então, eu sou uma pessoa visionária, eu durmo orando a Deus e quando eu acordo, eu já acordo com uma ideia genial, como foi a do carnê.
Então, assim, o carnê tá dando super certo. Que bom, Andréia. As pessoas estão se sentindo super felizes, né? E, assim, são ideias que ninguém tem. A carteirinha social. São ideias que as pessoas até tentam começar a copiar e não conseguem. E eu falo, gente, copia, pelo amor de Deus. Faz melhor, sabe? Mas sabe o que é também, Andréia? Porque eu vejo assim, é aquela coisa assim, como eu já ouvi. Ah, essa mulher só sabe fazer festa. Essa mulher... Tá. Mas hoje eles já sabem que não é bem assim. Isso foi quando eu cheguei em Tamoios, isso há 5 anos atrás. Porque, na verdade, era mesmo. O propósito do projeto Sonho Meu eram festas. Então, aí ficou aquela coisa, essa mulher só sabe fazer festa. Aí você vai vendo o desenrolar da coisa, né? Ali, naquela festa, tem a criança que teve um atendimento médico, tem a mãe que foi orientada a procurar isso aqui, aí tem a pessoa, o adolescente que queria fazer um curso de inglês, mas não podia, você conseguiu uma vaga ali. Aí a gente vai vendo o que tem por trás. Isso tudo, gente, dá um trabalho. Nossa! Eu vou falar um negócio, eu sei, porque é cansativo, dá trabalho, a gente sabe. E aí, vou te dizer o que acontece. Por que o pessoal quer te imitar, mas quer te imitar já aqui no resultado final. Fazer uma festa... botar uma roupa colorida, tirar foto com a criançada, tudo isso é lindo, né? Não é bonito? Sim. Mas ninguém quer fazer o que está por trás. O processo. Vamos botar assim, o trabalho sujo, ele é difícil. Na verdade, né? Omara, o processo ele é muito complicado, né? Você vai ouvir muitos nãos, você vai bater com a cara na porta muitas vezes você vai caminhar sozinha. Hoje eu botei um vídeo que eu falo uma coisa que eu escrevi que é muito real. Quantas vezes eu não caminhei sozinha, né? Das pessoas falarem assim, isso aí não vai dar em nada. Hoje eu tenho uma rede de apoio muito grande. Hoje eu tenho farmácias, farmacêuticos, eu tenho clínicas médicas, clínicas dentárias, que basta eu dar um telefonema que me atendem. Óticas, inclusive a Ótica Inovense, da maravilhosa Ana Paula. Então, assim, hoje eu tenho essa rede de apoio que é muito importante, mas levou anos para eu ter. São 36 anos de projeto completando em junho do ano que vem. Então, assim, é uma vida inteira, né? É uma vida inteira de dedicação ao próximo. E para isso você tem que amar muito. Eu ouvi isso de uma pessoa que ele virou para mim e falou assim, não adianta nem eu tentar te convencer a me apoiar, porque você é ideológica demais para entrar nesse meu processo. E eu falei, ainda bem que você sabe. Então, eu sou uma pessoa difícil mesmo, eu sou chata, eu sou metódica, tudo que se trata de criança, eu vou correr atrás, para mim não importa a lei. Rafaela fala muito, mãe, pelo amor de Deus, você tem que respeitar as leis. Para mim não tem lei. Se eu tiver que salvar uma criança, eu vou passar por cima de tudo, porque aquela criança vai ser salva. Então, se eu tiver que não pagar minha conta de luz para poder ajudar num exame, eu vou fazer. Se eu tiver que pedir a um inimigo, uma pessoa que não gosta de mim, porque inimigo eu não tenho, graças a Deus. Ou a pessoa é meu amigo, ou ela não existe para mim. Porque eu não... Para mim é diferente. Não, eu sou uma pessoa difícil até nisso, Mara. Porque eu não consigo odiar. Eu queria muito, sabe? Às vezes eu penso assim, gente, será que eu sou psicopata? Não, porque é mais fácil esquecer. Eu tenho uma ausência tão grande de lembrar daquela pessoa que não gosta de mim, embora essa pessoa que não gosta de mim é que me alimenta 24 horas por dia. Porque ela pensa mais em mim do que aquela pessoa que eu ajudei. Eu ia falar agora, eu tenho hoje, dentro de Tamoios, eu tenho pelo menos 2 figuras. Cara, eles podiam até virar um casal. Ou não, né? Sei lá. Mas eu tenho 2 figuras aqui que me odeiam tanto que eles deitam e levantam pensando em mim. Mas isso é bom. É a ponto de me ver saindo de uma loja, olha bem, hein? Gente, olha Tamoios. Me ver saindo de uma loja e questionar o que eu estava fazendo dentro daquela loja. Se eu me converti a tal religião, se eu sou de tal religião. Gente, mas que preocupação. Mas isso é muito bom. E todo lugar que você vai, você ouve alguém falando assim, criatura tal falou de você. Chega até você sempre, né? Acho que com você deve ser muito mais comum até do que comigo. E eu fico rindo, porque as pessoas falam pra mim assim, engraçado, eu não ouço você tocar no nome. Eu falo, porque pra mim...
Até mesmo, diferente. Mara, porque o meu dia já tem que ter 48 horas. Então eu não tenho tempo. Exatamente. Sabe, eu tô sempre correndo atrás de alguma... Hoje mesmo de manhã, a manhã inteira foi correndo atrás de uma coisa aí, uma novidade que vem. E assim, a minha vida é sempre inovando. E quando que não vem, né, André? Porque, pô, todo dia eu abro o Instagram, todo dia a André tá inventando moda. Eu falo, caramba, ela não para, meu Deus Não, do céu. eu acho que se eu parar, eu vou ter problema. Então eu prefiro não parar. Né? Eu acho que o que alimenta a minha vida é isso, né? Mas é bacana, Hoje André. é muito legal. E aí vem o fato da criança ser adulta antes do tempo, né? A minha luta maior é exatamente isso. A É de adultização não infantil permitir, é muito triste, né, é não Andréia? permitir, porque a criança precisa respeitar, a gente precisa respeitar o tempo da criança. Os pais têm que deixar de ser omissos, ausentes, sabe? Porque é isso que causa tudo isso que a gente vê hoje, criança de 10 anos namorando, criança de 10 anos grávida. Então, a gente tem que acabar maquiada, ir para a escola toda maquiada, com shorts curtos. Gente, para com isso. Sabe? Não é engraçadinho, né, Você André? investir, não é perder. Você investir um pouquinho do seu dia para o seu filho, você não está perdendo, você está investindo no futuro dele, que na verdade é o futuro de todos nós. Os resultados são incríveis. Incríveis, incríveis. Eu sou muito contra a deixar a criança o tempo todo no celular. Não. Claro, a criança fica mais quieta, é óbvio, né? Mas a gente não pode permitir. Quando vai adolescente lá, às vezes as pessoas falam, caramba, André, agora no Dia das Crianças eu tive muitas críticas por isso. Tinha um monte de adolescente lá, porque eu anunciei o fone de ouvido Bluetooth, e tinha um monte de adolescente na fila. Mas, Andréia, você vai dar presente para Dia das Crianças? Eu dei para os meus filhos, a minha filha tem 27 anos. Ela ganhou um presente de Dia das Crianças. Alimentar a criança interior, até mesmo num adulto, é importantíssimo, porque é a tua criança interior que te salva da loucura. Porque o mundo está louco. A inversão de valores que a gente vive hoje no mundo moderno é uma inversão de valores absurda. Então, se você não alimenta, não tem aquela rota de fuga, de ser criança de vez em quando, você vai surtar. E outra coisa, né, Andréia? A gente estava conversando aqui antes, pessoal, a gente estava conversando, e você falou sobre a coisa da garota de 14 anos brincar de boneca, o garoto de 11, 12 anos querer brincar, e foi quando a gente falou. O que acontece? Hoje em dia tudo é assim, uma menina de 13, 14 anos está brincando de boneca, um menino de 11, 12 anos não está vendo bunda na internet, eu acho que o meu filho tem autismo, eu acho que a minha filha tá com autismo. Porque é mais fácil. É Mas mais não é fácil isso, é a você criança delegar ser a criança. responsabilidade. Então. É muito mais fácil você ver uma criança de 14 anos dentro de casa, brincando de boneca, e você delegar a responsabilidade, falando que aquilo é uma deficiência intelectual, do que você falar, não, a culpa é minha. Eu não tenho tempo para aquela criança. E, gente, 14 anos é tempo de brincar de boneca, sim. Com certeza. É tempo de brincar de carrinho, sim. Olha, Mara, eu vou falar uma coisa para você. Eu encomendei 200 pipas personalizadas agora para o Dia das Crianças, né? Eu encomendei 200 por quê? Porque eu achei que ninguém ia querer. Né? As crianças iam optar fone de ouvido. Nossa, foi uma loucura. Eu quase apanhei porque não tinha mais pipa. Isso é gostoso. É muito bom. É muito bom você perceber que ainda existem crianças no mundo. E são elas que vão salvar o nosso futuro. Porque o mundo está acabando, não é por guerras nem por nada disso. É pela falta de humanidade na humanidade. Infelizmente, esse é o processo que está acontecendo. Então, enquanto houver vida em mim, enquanto houver forças, enquanto todos os dias eu levantar e eu falar assim, hoje ainda não paro, eu vou continuar. Podem rezar contra, podem fazer contra, já me falaram até que vai gente lá na casa do Projeto Sonho Meu tentar fechar, pode ir, não vai conseguir, porque eu tenho Deus do meu lado. Eu tenho hoje uma rede de apoio muito grande, além da população que está do meu lado. Eles podem não estar para votar, também eu não quero mais, já falei isso. Mas eles estão ao meu lado porque eles precisam daquilo ali aberto. Hoje em dia, eu ouvi até uma coisa muito engraçada essa semana, de um senhor que foi me pedir fralda descartável, e ele está com 2 pessoas acamadas, e eu falei assim, senhor, procura a coordenadoria do idoso, né? Eles mandaram te procurar. Eu falei, ué, então não estou entendendo.
Não, mas foram eles. Não, foi uma pessoa que estava lá e falou, não entra nem aí não, vai direto na Andréia Logão que ela arruma. Eu falei, gente, que inversão é essa, né? Mas, lógico, eu ajudei, ele amanhã vai buscar 10 pacotes de fralda, vai suprir 2 meses. Então, assim, o que está dentro do meu alcance, eu sempre farei, né? Mas a gente tem que entender que nós estamos no país que mais cobra impostos do mundo. E isso tem que ser revertido em resultado de política pública. Exatamente. Então, assim, a população tem que aprender a cobrar os verdadeiros responsáveis. A Andréia ajuda? Legal, hoje a Andréia ajuda. Em 4 cantos que você for, no outro dia a mulher falou para mim que estava num ônibus indo para Cabo Frio e ela ouviu ela conversando com o marido de que não estava encontrando neuropediatra e a moça de trás falou assim, não, leva o telefone da Andréia, pergunta que ela vai conseguir. Aí eu falo, tudo bem, eu posso conseguir. O peso de uma frase dessa, né, Andréia? É muito importante. Para mim, é aquilo que eu te falei do ego. Tá? Eu não vou ser hipócrita dizer que eu não fico feliz, eu fico. Lógico. Fico, eu sou ser humano, ainda sou de carne e osso, ainda não Andréia, morri. de alguma forma, a gente tem que ouvir que está dando resultado. Sim. Né? Para mim, é importantíssimo saber que a população hoje tem uma pessoa que elas podem contar, tá? E que essa pessoa sou eu. Então, eu fico muito feliz com isso, grata principalmente à minha rede de apoio e aquilo que eu te falei da mídia. Quando vocês abrem espaço para que eu possa falar, não é para eu aparecer, porque, como eu te falei, eu já sou conhecida. A sua rede é muito grande. Exatamente, mas eu preciso sim que a mídia coloque a reportagem, por quê? Porque um comerciante vai ver, o outro vai ver e vai resolver ajudar. E não está me ajudando, entende? Está ajudando a população. Quando a gente recebeu essas frutas e legumes agora, e o cara falou para mim, eu não quero que divulgue meu nome, isso aí é para você fazer a casa do projeto, eu fiquei muito feliz. Porque eu vi que o cara não queria, o cara queria era fazer a casa funcionar, dar vida à casa. Isso é muito bom. E quando eu abri as portas, que eu fui para lá 5 horas da manhã, inclusive cortei, ó, quebrei, arranquei a metade do meu dedo, descascando o aipim, porque a gente limpou tudo, botou tudo limpinho, tudo bonitinho, e as pessoas saíram com sacolas imensas. Eu vi as fotos. Nossa, aquilo para mim foi gratificante suco, demais. Teve. Aí já. As goiabas que não seriam aproveitadas, porque estavam machucadinhas, não tinha nenhuma ruim, estava machucadinha. A gente foi lá, cortou, limpou. Eu, Cris, Rafaela, meu marido, meu filho, que hoje tem 18 anos, mas já está empenhado. Todos nós se reunimos desde as 5 horas da manhã, fizemos suquinho. Foram mais de 100 garrafas de suco geladinho. Que delícia. Então, assim, é importante isso, sabe? Se cada um fizesse um pouquinho, seria muito bacana. Então, assim, eu preciso de vocês, pelo amor de Deus. Nossa, a gente precisa de você. E eu acho assim, não é nenhum favor não, Andréia. Não é nenhum favor. Porque é como você falou, a gente vive num país onde a geração de impostos é absurda. Sim. Né? Todo dia aparece um imposto diferente. Né? Você, num pacote de 5 quilos de arroz, acredita, você está comendo mais imposto do que o produto. Isso aí. É desse jeito. Eu acho que o retorno em política pública tem que ser muito bom. Nós vivemos num país onde tem um modelo de sistema, o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, ele foi criado. E ele é importantíssimo. Ele só precisa ter uma boa administração. Ele foi criado para ser o melhor do mundo. Né? Nós temos isso de forma gratuita. A gente sabe que, mas nos Estados Unidos, mas lá não é gratuito, não. Não é, não. Não é igual aqui, não, que a gente vai lá, opera, tem neném. Não. Lá é um seguro que você paga para usar. Vocês gostam de assistir seriado, de maratonar? Procura assistir essas séries sobre medicina para vocês entenderem. E aí de você se não tiver, tá? Você não é atendido. Não é atendido. Aqui não. Só que o que acontece? A política da corrupção, a política do que faz o que der. Porque, você tem que comprar 10 seringas, mas se você comprar 2, tá bom, vai lá, mete 2 e vai. Entendeu? Mas na nota... aumenta os valores, mas 2 que eu tô falando, compra 2 com preço de 20. Por quê? Nós acostumamos a não reivindicar nossos direitos. Mas existe uma frase que o povo fala que eu sou muito contra.
Rouba, mas faz. Eu também sou contra. Não tem que roubar, não gente. Tem que roubar, tem que fazer, porque já ganha para ir. Já ganha, tá ganhando. Eu não vou lembrar agora qual é o país, mas é um país pequenininho, onde os políticos não ganham para exercer o cargo político. Então tem político que é motorista de caminhão de lixo, tem político que mas é deveria ser assim. E é isso, ele não ganha, você assume aquilo ali por amor vocação, é o que você tem por que ideologia, fazer, por querer estar num grupo de organização das políticas públicas. Até porque você está cuidando daquilo que também é seu, né? Gente, uma pergunta importantíssima, porque ainda tem gente louca que fala que tá tudo de vento em polpa. Quantos políticos vocês conhecem que usa o Sistema Único de Saúde, que usa o SUS? Fala para mim. Quantos? Eu, dentro do estado do Rio de Janeiro, aí eu vou falar da minha unidade federativa, dentro do estado do Rio de Janeiro, eu não conheço nenhum. Se vocês conhecem, por favor, coloca aí. Pra gente ir lá visitar a página, entender quem é. Porque eu não apoiar, conheço. né? E até apoiar. Porque eu não conheço. Eu tô falando de modo geral, tá, gente? Em todo o território do estado do Rio. Qual o político que usa o Sistema Único de Saúde? Eu também não conheço, tá? Entendeu? E isso é uma coisa que me deixa muito chateada, muito triste. Quer ver uma coisa que a gente estava conversando, e quem me despertou foi até a Kali. Kali, beijo, vou puxar a tua orelha. Quem me despertou foi a Kali. Ser pobre no Brasil tá para muito aquém de não ter um prato de comida, de não poder usar uma calça de marca, de não poder usar o melhor tênis. Tá para muito aquém disso. Tá para aquelas mulheres que... E aí eu vou citar o exemplo que a Kali me deu. Para aquelas mulheres que têm fibromialgia, por exemplo. Endometriose, né? Ouvirem de um médico assim, eu vou te passar um analgésico, endometriose, não sei, a gente não vai poder fazer muita coisa por você. Você vai ter que ir para casa, sente dor, né? E passa um analgésico e tá tranquilo. Tá para aquela mãe, como hoje eu assisti uma reportagem da Record, uma mãe de uma adolescente que tem uma doença muito grave, que já ganhou no Ministério Público o direito de ter esse medicamento e o Estado do Rio não dá o medicamento. Mas é o que eu te Entendeu? falo. A gente tem um exemplo muito grande, e a minha postagem a respeito desse exemplo bateu mais de 1000 curtidas. Quando você gasta o dinheiro público, porque você não está gastando o seu, você como governador, prefeito, presidente, você não está gastando o seu, você está gastando o nosso, para enfeitar um monumento de rosa, né? Sendo que você não tem o atendimento. Exatamente. E esse dinheiro, o mesmo dinheiro que foi gasto lá, poderia salvar 100, 200, 300 mulheres. Mas eu vi muito isso na internet o ano passado e eu bati palmas, porque a gente para refletir, né? O que adianta botar todos os monumentos do estado, do país de rosa, se você não tem atendimento para essas mulheres que descobrem o câncer? A gente não fala só do câncer, até as doenças sexualmente transmissíveis, é importante um acompanhamento da mulher, né? Hoje em dia a mulher não vai a um ginecologista porque ela marca o ginecologista que só vai ser daqui a 3 anos. Então, a gente vê isso constantemente, né? As pessoas não tendo valorização ao corpo da mulher. Aí é muito bonito fazer palestras, o que eu sou completamente contra. Vamos fazer uma palestra linda, bonita, bota tudo no País da Maravilha. Aí acorda para o mundo, não tem um ginecologista, não tem uma mamografia, não tem uma ultra, não tem nada disponível. Você está falando isso, eu sei que muita gente já vai vir assim, mas teve o ônibus da Secretaria Estadual. E cadê? Mas o ônibus veio sim a Tamoios, acho que teve, não sei se foi Araruama, não Mara, sei. A gente não precisa. Mas é um atendimento assim, momento. A gente precisa de continuidade. Entendeu? Na verdade, a gente não está pedindo favor. Quando a população entender que quando ela vai num vereador pedir um favor para passar à frente num exame, ela não precisa disso, porque o salário do vereador é pago por ela. Então, na verdade, nós não precisamos pedir favor. A população não precisa pedir favor. O dia que a população entender
que quem paga eles para estarem sentados numa sala com ar-condicionado, para administrativamente, sem perceber o caos que está, resolver algo, ele tem mais do que obrigação de fazer isso. É obrigação. Mas é quando a gente fala, André, da política pública, que hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas em ser lado A, lado B, sou de esquerda, sou de direita. Gente, que se dane. Que não, se é não de existe. Esquerda, hoje em dia no de Brasil, direita. eu vou te falar até uma verdade, no Brasil não existe mais política de direita e esquerda. Isso, a maior prova disso é agora os governadores que vêm que se uniram tudo. Né? Nós vimos uma reunião, ninguém mostrou, está na internet, fotografia, a direita e a esquerda, e a direita apoiando a esquerda. Não existe mais direita e esquerda no país. Eu acho que o oba-oba quem dá mais. Existe necessidade. Hoje eu tenho necessidade de você, eu vou puxar você para mim. E no final das contas, Mara, todos sentam na mesma mesa, bebem o mesmo uísque e você está na fila do hospital. Não, mas isso aí é que é legal a população entender. Mas não entendem. Por quê? A população, ela reclama e quando vem o dinheiro, que é um dinheiro que você gasta na primeira cerveja, acabou, dá amnésia. Olha só, sabe uma coisa que eu vejo muito, que é cultural e é triste, gente, como é triste. Nas últimas eleições, que foi a eleição, né, para os cargos municipais, a gente estava longe daqui e aí viemos correndo, porque eu queria muito votar. Enfim, viemos correndo para isso e eu vim. Andréia, quando eu cheguei em Tamoios, eu tô falando de Tamoios, tá, gente? Parecia carnaval, um grande festival, um grande oba-oba, onde todo mundo estava esperando para receber 50, para receber 100, para tomar cerveja, e aquela reunião. Sabe aquela reunião daquela galera que informal, não se vê há muito era tempo? Era carnaval. Entendeu? Enquanto nós, população, tá? Enquanto toda a população não se conscientizar da importância que é o voto, da importância que tem, vai ser esse oba-oba. Eu posso ser mais direta? Enquanto a população não entender que nós somos números apenas para eles, igual gados, você não vai ter a melhoria. Nós somos gados, numerados ali na fazenda. Eles pegam, botam um número em você, você vai lá e dá o seu voto. A verdade é essa. O político que te dá dinheiro, ele não vai te dar respeito depois, pode ter certeza. Exatamente, ele pagou. Pagou. Aquela história que a gente estava conversando. Você já foi vendida. Quando você vende sua alma, você verdade, perde acabou. Sua voz. Acabou você seu tem que valor. entender isso, acabou. Vendeu a alma, perdeu a voz. Então, enquanto a população não entender que somos gados, nós não vamos sair da mesma. Sabe o que acontece? O que acontece? Essa cultura do voto de cabresto. Isso é muito triste. Essa cultura do voto, que a meu voto, pelo menos na época da eleição, vou tomar uma cerveja nas custas de fulano. Cara, fulano vai rir muito da tua cara. Claro. Fulano vai cagar na tua cabeça depois. Porque o fulano depois está com o adversário dele bebendo uísque, comendo filé mignon. E você nem ovo vai ter para comer. Não vai. E quando você ficar doente, que você lembrar que morreu um parente seu, que não adianta, porque você vai reivindicar o que mesmo? Você vendeu o seu voto. Aí. Então você já perdeu o seu direito. O problema das pessoas é não entender o quê? Política pública. Política pública é uma coisa boa. Sempre falei isso. Toda vez que ia sentar para conversar com pessoas que eu não gosto de política, sempre perguntei, gosta de sexo? Gosto. Você queria ser estuprada? Deus me livre. Então, você vive o estupro político, o estupro da política pública. Como é que você vai gostar? Não vai. Mas você só vai passar a ter prazer com a política pública. Não, e quem não gosta, quando você aprender a reivindicar. Quem não gosta da política, provavelmente vai dar espaço para os maus políticos. A grande verdade é essa. André, quando as pessoas entenderem assim, ó, aquela faixinha pintada para você atravessar a rua, aquilo ali é parte da política pública. Entendeu? É uma matrícula escolar. Eu não dependo do político para o meu filho estudar, não dependo da política pública. Gente, a vaga ali, isso tudo é gerado, as leis, tudo, vem pela política pública. Então, se as pessoas não se aprofundam, você não precisa ser um cientista político, porque eu não sou. Mas precisa estudar. Hoje em dia, você precisa entender. Todo mundo vai ao Google perguntar tudo. Vai lá, mas não vai ao Google perguntar o que aquele cara ou aquela mulher
fez antes. Não vai. Outra porque não quer ter coisa, trabalho. Andréia, É aquilo que eu falei da omissão dos pais com as crianças. Então, é não outra querem ter coisa trabalho. triste que a gente vive também, que é cultural, sabe o que é? Muita gente não sabe ainda qual o papel do prefeito, Não qual o papel sabe. do vereador. Toda época de eleição eu falo isso. Gente, que coisa patética quando eu vejo um vereador prometer que vai calçar a rua. Procura ver. Eu não vou falar aqui não, vou deixar aqui para vocês. Vai lá no Google e pesquisa se o vereador tem esse poder. O poder de determinar que rua vai ser calçada dentro do município. Pensar cansa. Aí... Pensar cansa. Sabe por quê? Porque ainda existe o Bolsa Família, ainda existe o Bolsa isso, existe o Bolsa aquilo. Então, enquanto a população estiver se enchendo de bolsas, vai estar legal, sabe? Hoje, Mara, o meu projeto ele atendia muitas pessoas diariamente com cestas básicas. Hoje eu já sou cruel, como eu ouvi de uma pessoa. Ah, você está sendo cruel. Eu tenho o áudio dela hoje aqui, e eu vou te mostrar nos bastidores, ela falando assim, vem cá, você pode dar uma cesta básica todo mês? Eu falei, minha querida, tem a obrigação de sustentar, se você quer uma cesta básica todo mês, você vai no CRAS, porque ele vai fazer uma avaliação e aí vai ver se você precisa de uma cesta básica todo mês. Agora, eu, Andréia e Logão, sou um projeto emergencial. Você esse mês está precisando, por N motivos, que não me importa, eu vou te dar. Mas todo mês eu bancar a sua casa com uma cesta básica? O que há com você, com teu marido e com teu filho de maior? Aí eu falei, ela, você é cruel. Não, eu não sou cruel. Eu sou uma pessoa sensata. Porque quando eu preciso de algo, eu corro atrás, eu trabalho até de madrugada. Sabe? Ficar acordada de madrugada para atender um paciente não é para qualquer um, não. Você está disposta a ouvir problema de madrugada e aconselhar, podendo estar dormindo, não é para qualquer um, não. Então, eu trabalho muito para dar valor ao meu dinheiro. Ninguém nunca me deu nada fácil. Eu fico assim, cada vez que passa, eu vou ficando mais, nem bestificada, não, mas eu fico assim, olhando, eu falo, gente, o povo tá... Perdeu a noção. Eu vou usar uma palavra que nem existe, né? Acho que não existe. Emburrecendo muito. Eu não sei, entendeu? Porque você achar que vender voto é legal, você achar que o projeto social tem a obrigação de sustentar a tua casa, entendeu? Você achar que o político não tem obrigação nenhuma com nada em tempo algum, porque eu já ouvi assim, não, mas agora o vereador foi eleito, ele está lá fazendo leis, tá fazendo isso, está botando projetos. Legal, é o papel dele também. Mas o vereador também... Ele tem que estar presente nas ruas. E ele é nossa voz lá dentro. É isso aí. Ele o que eu sempre fui contra é de vereador estar no gabinete. Ele tem que estar na rua. Ele tem que ir na rua, ele tem que olhar. Se ele é a voz do povo, né? Se ele vai estar ali para representar o povo, porque essa é a grande função do vereador, ele tem que estar nas ruas para saber a necessidade. E outra coisa também que é importante a gente falar sempre, que eu acho muito cruel, sabe, André? A gente fala do SUS. O SUS está uma grande M no Brasil inteiro, não vai ser só em Cabo Frio, não vai ser só em Rio das Ostras, tá uma derrota, o SUS. Mas a gente tem que entender que ali dentro existem pessoas que lutam bravamente para fazer seu trabalho com excelência. Eu digo isso porque eu moro aqui há 5 anos, né? Eu fui 2 vezes na UPA. Uma tem pouco tempo. Cheguei lá com a pressão muito alta, aí fiz um eletro. Assim, falando do ser humano, gente, que atendimento. Eu não posso falar o mesmo, entendeu? Tá, eu não posso falar o mesmo porque ali na UPA, nós estamos com médicos recém-formados. Nada contra o recém-formado, eu acho até que ele tem que ter uma chance, né? Porque ele precisa ganhar experiência, sim. Mas numa unidade de pronto atendimento, onde o principal papel é emergencial, você não pode ter tempo de consultar o Google, tá bom? Nem cadernos. Você tem que ter o quê? Experiência para poder lidar com a situação. Infelizmente, o meu irmão pegou um médico com 2 meses de formado e veio a óbito, por uma negligência médica pequena. Eu poderia entrar com processo? Poderia, mas eu não vou acabar com a vida desse médico por conta disso, porque a vida do meu irmão não vai retornar. Então, o que eu acho é o seguinte, o problema foi do médico? Não. O problema é da administração que colocou esse médico ali.
Então, na verdade, o que eu acho é falta de competência nas administrações. Eu acho que é uma questão não é boa vontade dos profissionais. Aí eu acho que tem que rolar, você falando isso, fica aqui uma dica, né? Tá bom que não vão ouvir, mas fica uma dica. Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí nesses plantões. Claro. Para cada 2 médicos recém-formados, bota um com muita experiência. Recém-formado não pode estar numa UPA. Bota. Mas isso é burrice. Não, mas quer botar, André? Mas não pode, Mara. Mas bota um com experiência. Nós temos hospitais, nós temos o SEAD. Você bota o recém-formado lá, porque lá ele vai ter tempo. Lá é clínica, atendimento clínico, temos os postinhos. Numa unidade de pronto atendimento, que uma pessoa chega passando mal e você não tem tempo de identificar o problema, vale a tua experiência. Entende? Para você salvar um paciente, você tem que ter experiência. E experiência se adquire com o tempo. E infelizmente, UPA virou um problema, sim, assim, nacional. Mas justamente por isso, porque as pessoas não entendem administrativamente que uma unidade de pronto atendimento, ela precisa ter médicos experientes. Bastava isso, tá? Não precisa de mais nada. A experiência salva vidas. E eu não digo nem no caso de médicos só, não. Até dentro de casa. Você engasga com alguma coisa. Você tem alguém que fez primeiros socorros, ela vai te salvar. Sim. Então, na verdade, a experiência dentro de qualquer assunto salva vidas. Você não pode pegar um médico que não é experiente e arriscar, porque arrisca a profissão desse médico. E ele também é burro de aceitar. Porque eu, se fosse médico, eu não aceitaria. Eu acho que aquela coisa de ir na ânsia de já iniciar, de adquirir experiência. Mas infelizmente prejudica. Eu digo a você, eu não quis polemizar, porque é uma dor que ainda me consome muito, tá? Perder um irmão também, né, de 48 anos, novo, por uma negligência médica, é absurdamente inaceitável. Então, eu digo para você que ainda não caiu a ficha. Eu tenho até medo de quando cair, né? Por enquanto ainda não caiu. Mas eu fico com pena de um médico que faz isso. Porque eu, como profissional, eu, como humana, eu não conseguiria dormir. O médico virar para você e falar assim, ó, se ele tiver uma parada cardíaca, é porque Deus que está chamando. Caramba. Ele falou isso. Como é que um médico fala isso? Se você tem uma parada cardíaca e você aprendeu a ter um recurso para reanimar essa pessoa, é mais do que sua obrigação fazer isso, porque você fez um juramento. Entende? Então, você ouvir isso de um médico que tinha 2 assistentes sociais ouvindo também, é você olhar e não acreditar. É você olhar para ele e falar assim, cara, eu não estou ouvindo. Eu tenho um áudio do meu cunhado, que é médico, que o meu cunhado falou coisas que ele falou assim, é por isso que eu quero abandonar a medicina, porque esses profissionais, eles me envergonham. Uma pessoa da entrada, porque faltava água no organismo, bastava botar no soro glicosado. É coisa simples, sabe? E como é que um médico não sabe disso? O pior foi a frase que ele falou. A frase? Isso aí, entendeu? Então, assim, é imperdoável. Como é que você vai ouvir isso? Uma assistente social chegar para minha cunhada e falar assim, ó, você já tratou do casamento? Porque, ó, acho que ele morre. Assistente social. Gente, onde essas pessoas estão se formando onde? Que profissionais são esses que estão colocando também, no mundo? Eu acho que, além de tudo, faltou um tratamento humanizado. Sim, né? Sim. Além de então, tudo. assim, eu falo para você, nós passamos tudo isso em maio e eu ainda não digeri. Não, mas está muito recente, sabe? André. Maio foi ali. Então, desculpa até a minha revolta aqui de eu Não, falar. você tá certo. Isso aqui é um espaço aberto. Mas é uma coisa que realmente aí entra no lado humano, né? A minha vocação é cuidar de pessoas. A gente não se forma para isso, a gente nasce com essa vocação. Então, pessoas, para mim, é muito importante. Sabe, se você está triste, eu vou te dar uma palavra. E quando eu vejo um profissional que é pago por mim... Com o nosso dinheiro, isso aí. Para tratar de uma pessoa tão importante para mim, falar uma atrocidade dessa, é inaceitável. Mas é mais inaceitável um governante colocar um homem desse ali. Porque
por que eu não vou processar o médico? Porque talvez ele não tenha delicadeza ainda, ele não tenha experiência, sabe? Mas ouvir de um governante que aquilo ali é real, fazer oba-oba, sabe? É muito triste, porque eu falo assim, o mundo é uma roda gigante. Hoje a pessoa está em cima. Uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo. A saúde da gente é uma coisa que a gente não tem. Na verdade, a morte chega para todos nós e todos nós estamos sujeitos a passar por qualquer tipo de doença, né? Então, quando você não cuida do ser humano, você não está cuidando de si. Porque é aquilo que eu falei, todas as doenças, elas começam no nosso cérebro. Quando a gente guarda raiva, quando a gente guarda rancor, quando a gente não fala o que deve se falar. E é por isso que eu falo, eu não tenho inimigos, porque eu amo todo mundo. Eu amo até o governante que não olhou pelo meu irmão. Eu amo, peço a Deus de joelho, para que toque no coração dele, para que outras mortes não venham, para que não existam mais Leandros morrendo no UPA por inexperiência de um médico, sabe? Eu oro muito, Mara, porque eu quero muito que dê certo. Lógico, eu quero que fala. o mundo dê certo, sabe? A gente quer viver num lugar melhor. Sim, não é só isso. Deus fez o ser humano com tanto carinho, com tanto cuidado. É a obra de arte mais sublime da vida dele. E nós estamos decepcionando Deus. Então, quando eu peço a Deus, perdoa porque a gente não sabe o que a gente está fazendo, sabe? Vamos amar mais, vamos gostar mais, vamos querer mais, vamos cuidar mais. Todos nós passamos por problemas invisíveis. Todos nós temos problemas. Você tem os seus, eu tenho os meus, mas não é por isso que eu vou maltratar o outro. Não é por isso que eu vou pisar no outro, sabe? Então, eu sempre falo, Senhor, cuida de todos nós, perdoa os nossos atos, porque às vezes a gente erra sem saber que está errando, e bota humildade, amor, carinho e, principalmente, Mara, empatia. É isso que eu peço todos os dias àqueles que mataram meu irmão sem saber. Gente, nosso tempo estourou, passou muito rápido. Nossa... Não tem nem muito o que falar para encerrar o programa de hoje. Andréia, muito obrigada. Eu que agradeço, como sempre. Desculpa que no mundo haja o desabafo. mais. Imagina, foi incrível. Foi muito bom fechar outubro com você, acredita? Estou muito feliz. E é isso, por mais empatia, mais respeito, mais amor ao próximo. É isso, pessoal. Fica aí a mensagem da Andréia Logão. E vamos que vamos. Um beijo grande. Até a próxima. Papo Sem Freio, um oferecimento Horto Rosa Mística, Estúdio de Beleza Netane Venceslau, Ótica Inovense, Clube de Tiro CTBL e VM Móveis Artesanais.